Só estou recapitulando para explicar o que eu havia dito lá atrás. Está à disposição na playlist. O que está acontecendo hoje no Brasil? O que está acontecendo hoje no Brasil é um revival do que aconteceu para chegar a esse ponto. De onde veio essa ideologia de esquerda a serviço da corrupção? Veio principalmente de Gramsci. O Gramsci viveu ali no começo do século XX e ele é uma ruptura na antiga visão sindicalista revolucionária da União Soviética, ou mesmo de Cuba. Demorou um pouco para ir ganhando musculatura. Foi se tornar preponderante ali, década de 70, 80, onde não chegaremos ao poder pelas armas. Por quê? Porque o cara continua tendo uma família. O proletário, ele quer ter a propriedade dele, ele quer ter a família dele, ele quer ter a prole dele. A gente precisa quebrar tudo isso. Gramsci, como a gente vai fazer a revolução? De dentro para fora. As pessoas vão ao cinema e vão só ver peças de teatro de esquerda. Vão ao teatro, vão ao cinema, vão à escola, vão ler os jornais, as reportagens, todas com viés de esquerda. E uma coisa que sempre foi inimiga da esquerda também foi aparelhada. Como? Teologia da libertação. A Igreja Católica sempre foi inimiga do comunismo, óbvio. Óbvio. O comunismo, na sua saída, falava: as religiões são o ópio do povo, eles querem o monopólio da religião. Você só pode ser comunista. O comunismo faz sentido quando se analisa uma religião sem Deus. É uma religião sem Deus, com dogmas, com liturgia, com músicas que cantam lá no meio do salão das faculdades. Eles têm as missas deles, né? Eles têm tem baixo clero. Geralmente o baixo clero dos comunas não se reproduz. Quem se reproduz é o alto clero do comunismo. Quando você cria o Gramsci, eu acredito, era uma pessoa bem intencionada. O que é bem intencionado? O cara acreditava no mal que ele pregava. Ele não pregava aquele mal de forma malandra para ficar rico. Existem demônios que não roubam. O Stalin vivia numa dacha, uma chácara, nos arredores de Moscou, não tinha grandes luxos. Ele não tinha harém de mulheres, ele não tinha uma vida, ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Era o poder pelo poder, ele acreditava naquele mal. O Gramsci, eu acredito que ele tinha plena convicção naquilo para a sociedade, para o mundo, para a humanidade evoluir. Quando você cria uma vertente gramsciana, de esquerda, que consegue penetrar dentro da igreja, a Igreja Católica, não estou discutindo religião ou fé de ninguém. Porém, o mundo ocidental, desde o calendário, nosso calendário é da Igreja Católica, gregoriano. Essa visão que a Igreja Católica colocou o mundo ocidental nas trevas, eu diria que é uma das visões mais erradas que tem. Se não fosse os monastérios, os monges da Igreja Católica, o cara tinha destruído tudo que soube, tudo que tinha de conhecimento ocidental. Então, não estou discutindo se é melhor, pior, igual, nada disso. Estou falando só da importância. Os filósofos do mundo ocidental tiveram grande influência na sua formação. Alguns eram padres, alguns eram santos, e alguns estudaram em Igreja Católica. Do Descartes, acho que metade dos filósofos ocidentais têm formação na Igreja Católica. Talvez metade, mas um terço com certeza. Tá? Então, quando você consegue, não vamos destruir, vamos aparelhar a instituição, a Igreja Católica. A gente vai aparelhar de dentro para fora. Vamos dominar a Igreja Católica será um instrumento
para mudar os corações e mentes das pessoas e transformar o mundo ocidental, acabar com o antigo regime e transformar no novo paraíso na Terra. Teologia da libertação. Isso daí, teve alguns criadores que entraram, foram gradualmente expandindo e, assim, eu ainda estou vendo, estudando, mas aparentemente o primeiro assim que bateu o pé e falou foi um jesuíta, chefe dos jesuítas, né? Pedro Arrude, em 70, na década de 70, 68, para ser mais preciso, quando já estava ali crescendo. Então, Gramsci, anos 30, foi aparelhando, chegou construindo a Igreja Católica, conseguiram entrar a ponto de um jesuíta de alta patente defender publicamente a teologia da libertação ou teologia do povo jesuíta. O João Paulo II, que para mim, Papa, não estou discutindo do ponto de vista de religião de novo, mas do ponto de vista de liderança, exemplo, referência mundial, ele foi fundamental na segunda metade do século XX. Ele, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. Anote, a gente vai voltar para o Ronald Reagan. Ele, Ronald Reagan e Margaret Thatcher foram fundamentais para a gente ver a União Soviética ser dissolvida, ganhar a Guerra Fria sem que tenha ocorrido a Terceira Guerra Mundial quente, com bombas mesmo. João Paulo II foi fundamental para resgatar todos os países da Europa Oriental que saíram das garras da União Soviética. João Paulo II não gostava desses caras e mandou o braço direito dele, o Ratzinger, para cima dos caras, mas ele não proibiu. Lembra? Jesuíta. Francisco é jesuíta, e o Francisco, o Papa Francisco que faleceu, ele era formado na teologia do povo, tá? Então, só para vocês entenderem a dinâmica. No Brasil, ela veio com tudo, a teologia da libertação veio com tudo. Entrou a ponto do Lula reconhecer abertamente: eu nunca chegaria ao poder sem o apoio das pessoas de esquerda que estavam comandando a igreja no Brasil. Não toda a igreja é de esquerda, a igreja católica, mas havia uma presença, uma dominância, muitos bispos, muitas pessoas influentes, e conseguiram, junto com jornalistas, junto com bilionários. Família Frias é bilionária. E eles mudaram de posição como eu troco de camisa. Porque durante o regime militar, existe a lenda urbana que a Folha de São Paulo emprestava os caminhões que distribuíam os jornais para os militares capturarem os comunas e, no caminhão mesmo, dar uma surra, um corretivo nos caras. Aí a Folha vê a mudança de tendência e muda junto com os monopólios e oligopólios. O que há, na minha opinião, lá atrás, José Dirceu, quando ele foi fazer o treinamento dele em Cuba, eu acredito que ele acreditava na revolução. Eu acredito que ele tinha convicção na luta armada, na revolução, mudar. O Lula, talvez não, mas o Lula, lá atrás, pode ser que talvez. O Tasso Genro, 1-1. Jacques Wagner. Essa turma toda hoje não quer fazer uma revolução comunista no Brasil. Eles não querem acabar com a propriedade privada como é na Coreia do Norte, em Cuba, ou como era na União Soviética. Eles não querem fazer isso. Eles são donos, hoje, de grandes propriedades privadas. Eles são pessoas multimilionárias. Eles têm coleções de relógios caríssimos. Eles são o que eles próprios chamariam de grandes capitalistas burgueses, consumistas superficiais. Todos eles, toda a liderança de esquerda tem um padrão de vida que há 50 anos qualquer pessoa séria na esquerda definiria como um grande
capitalista, explorador do povo, burguês consumista, superficial. São termos aqui que qualquer cara que tem um grau de estudo de esquerda definiria. Tem fazendas, casas na praia, iates, relógios, várias mulheres. Eles não querem o comunismo. Eles querem o quê? Manter a República de Deodoro com o discurso que é tudo pelo pobre, pelo povo, tem que, mas veja, não é para mudar mais as estruturas produtivas para distribuir isso, é para concentrar no topo, eles ficarem bilionários, eles, os amigos deles, ficarem bilionários e manter essa dinâmica.